Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio De Grande da Bizap. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Bizap Talks, inaugurando a nova temporada com um convidado muito especial que é o Emerson Pinha. O Emerson Pinha, ele é Global Black Belt da Microsoft, ele vai explicar o que é isso, fiquem tranquilos. E hoje a gente vai falar principalmente, né, como a IA potencializa o Customer Experience na indústria financeira. Tá? Então, apresentar aqui o Emerson. O Emerson, meu conhecido e amigo e parceiro de longa data. Emerson, prazer ter você aqui com a gente. Queria que você se apresentasse agora formalmente, né? Falasse um pouquinho aqui para quem vai escutar a gente hoje, vai participar aqui da nossa conversa, como é que você... um pouquinho da sua trajetória e como é que você chegou até a Microsoft e o que é um Global Black Belt para a indústria financeira, que acho que é muito do que a gente vai conversar aqui hoje. Não, obrigado Flávio, é um prazer enorme estar aqui, e eu já acompanhava, acho que acompanhei uns 3, 4 episódios da temporada anterior, e uma vez mais obrigado. Bom, primeiro, o que é um Global Black Belt? Vamos de trás para frente. Na verdade, um especialista dentro de um segmento de produto da Microsoft, de soluções que no caso são as aplicações de negócio, ou Business Applications, que é composto por Dynamics, CRM, soluções de relacionamento com o cliente, e ERP, soluções de finanças, de operações, mais o que a gente chama de Power Platform, que são soluções low code, no code, enfim, para que você possa desenvolver aplicativos de negócio sem necessidade de entender de codificação, né, e ser um desenvolvedor pesado. Para a indústria financeira, ou seja, alguém que tem a pegada de produto, tem a pegada de solução definida dentro desse escopo, porém especialista na indústria financeira, ou com uma vivência, com uma experiência de já ter entregues projetos na indústria financeira. Por que que eu estou nessa posição? Algum tempo atrás eu gerenciava o time da América Latina para Dynamics e para Power Platform, antes até da gente chamar de Business Applications, né? E nesse trabalho, enfim, com a equipe que eu tinha, uma boa parte das soluções que a gente vendia e das implementações dos nossos parceiros eram para bancos, eram para seguradoras, enfim. E isso acabou me dando um know-how bastante interessante. A outra parte, a outra indústria relevante era a manufatura. E por causa dela, em 2019 foi quando eu mudei do Brasil, onde eu já estava na Microsoft Brasil há 5 anos, para a Microsoft dos Estados Unidos e para a manufatura. Ou seja, eu mudei para Indianápolis, onde basicamente eu conhecia sobre as 500 milhas de Indianápolis, mas mudei para a cidade porque ali é um pouco do centro da manufatura dos Estados Unidos, no Midwest, e passei a trabalhar com manufatura. Porém, há 2 anos e meio eu recebi o convite de sair de uma posição muito de vendas, onde eu estava, para ser essa posição de expert, né, na indústria financeira para soluções de business applications, né? Antes da Microsoft, já se vão quase 10 anos de Microsoft, sendo 5 no Brasil e 5 nos Estados Unidos. Eu trabalhei na Salesforce, trabalhei no ecossistema da Salesforce por muitos anos, antes em BI, Business Intelligence, mas... enfim, vou entregar a idade, com Cognos, com soluções mais old style, digamos assim. E antes com Database Marketing, que era o termo que se usava em 2005. E antes com marketing, com vendas, até cofre eu já vendi na vida, Uau. né? Então, sempre ligado ao relacionamento com o cliente, né? Seja ele em vendas, seja ele em pós-vendas. E agora num nível, já que a gente ficou um pouco mais velho, né? Então, e com um pouco de bagagem, num nível já um pouco mais estratégico. Imagino que pela sua posição você atenda a um grupo, um nicho de clientes bastante específico nas Américas aqui, certo? Isso, exato. Isso que eu ia colocar. Hoje, a minha cobertura é toda Américas, porém, a Microsoft tem um grupo de contas especiais, digamos assim, são as maiores contas e clientes do mundo em volume, seja de Windows deployed, ou seja de aplicações de Microsoft 365, são alguns critérios que definiram as S500 empresas. E dentro dessas S500 existe o segmento de serviços financeiros e existe a geografia Américas. E dentro dessa segmentação, que são lá umas 60 e tantas contas, existem 9 contas que definimos como prioridade, sendo essas contas que eu cubro basicamente, e tendo uma, inclusive, no Brasil,
que é um dos maiores bancos do país. No mais, Estados Unidos e Canadá. Claro, sem falar nomes, né? Mas dá pra gente, assim, uma referência, talvez em número de usuários, o número de profissionais que esses bancos, não precisa falar aqui do Brasil, acho que lá dos Estados Unidos, até pra gente ter uma referência, porque a gente sabe que o mercado brasileiro, claro, é um mercado legal, bem desenvolvido, mas o mercado americano é muito maior do que o nosso, né? Dá uma ideia pra gente do que desses clientes aí tem em termos de Pegando um usuário. exemplo, um dos Big Four Banks dos Estados Unidos, ele tem 35 mil usuários de Dynamics, porém, num projeto que cobre recursos humanos com Power Platform, e a gente pode falar um pouco depois disso, ou seja, com Power Apps, que não é algo focado para CRM, para vendedor ou para processos vendas, internos, né? é para um use case empresarial, ou seja, para todos os funcionários. Estamos falando de 180 mil usuários para recursos humanos. É basicamente uma solução de feedback, né, daquela visão 360 de avaliação, ou se eu quero reportar um compliance, etc. Isso serve para todos e são 180 mil usuários. Ou seja, lá de fato os números são massivos. Embora nós temos aqui no país 2, 3 bancos que fazem frente ao que seria o final ali do cap dos bancos grandes dos Estados Unidos, ou seja, nós temos relevância também. Não, eu gosto sempre de trazer isso, essa referência, né? Porque você sabe, né? A gente está sempre em pré-vendas Claro. e sempre surge essa pergunta. Mas tem bastante gente usando, né? Assim, Total. né? Então, a Microsoft é uma própria referência, mas quando a gente traz alguns exemplos de bancos americanos, eu tenho outro amigo que também trabalhava em finanças na Microsoft, atendia o mercado financeiro. A Microsoft tem uma unidade lá em Wall Street específica, uma subsidiária só para atender o mercado financeiro, né? Exatamente. E eu lembro muito bem que um desses clientes, eu acho que era uma empresa de cartão de crédito, tinha mais funcionários na área de desenvolvimento que a própria Microsoft tinha de funcionários, ou seja, o nível de diálogo, né, que você precisa ter com uma empresa como essa, né? É brutal. A gente tem, na região de Wall Street, uma área chamada Garage da Microsoft, que é justamente para isso, para promover essas conversas disruptivas com os membros do setor de tecnologia e inovação dessas companhias. E hoje, na verdade, até o negócio está muito presente nas decisões de tecnologia, mas nesse ambiente que é um ambiente propício para um hackathon, quase um ambiente assim informal, porém onde nós nos conectamos com essas indústrias, né? Empresas de cartão, empresas de seguros, falando de Nova York, né? Muitas empresas de capital markets, de investimento e bancos, claro. Legal. Cara, então imagino que a expectativa desse segmento, né? Eu acho que o nosso foco aqui hoje, a gente vai tentar trazer bastante foco em finanças, né? Esse é um mercado que gira muito dinheiro, né? A gente sabe. Total. E é um mercado que tem altas expectativas com o impacto dessas novas tecnologias e o que a gente vai falar aqui também sobre a IA, né? Como é que a Microsoft tem se posicionado, né? E como é que ela tem, de fato, conseguido trazer esse protagonismo para essas indústrias, né? Você que está nesse meio, né? Você trabalha num grande fabricante, que é a Microsoft, que está liderando essa grande revolução através do seu pioneirismo na parceria com o OpenAI. Como é que tem sido essa conversa? Como é que a Microsoft está se posicionando para essa indústria? Eu acho que, obrigado, essa pergunta é extremamente pertinente. Eu acho que para abrir aí, a gente poder detalhar casos e histórias que a gente tem, mas a Microsoft tem, nos últimos anos, saído na frente em uma série de inovações, né, e soluções que de fato acabam desrompendo o mercado, né? Falando de inteligência artificial, e se você me permite voltar um pouquinho, Claro. não tão pouquinho assim no tempo, mas algo que não que me incomoda, mas que eu escuto falar, parece que a IA é uma coisa nova, parece que ela surgiu, não sei, há 2 anos, né? Foi o Sam Altman da OpenAI que inventou? Não, veja. Inteligência artificial pelo menos se remete a 1940. Né? Para quem viu um filme super famoso chamado Jogo da Imitação, né? O Alan Turing, que era um cientista, foi um cara, né? Um doutor em matemática, que conseguiu ajudar o governo britânico a entender os movimentos de guerra do Hitler, e isso foi fundamental para o dia D. E ele utilizou algoritmos na época com o instrumento que ele tinha justamente para poder prever, ter uma análise preditiva dos movimentos. E aquilo ele é um dos pais da inteligência artificial naquela época. A NASA depois
logo após começou de fato uma parceria com a IBM ali nos anos 50 para os anos 60, os primeiros grandes computadores da IBM foram para a NASA, justamente para aumentar a assertividade, senão nós nem estaríamos aqui, né? Satélites, Sim. enfim, você precisa prever tudo isso, lixo orbital, etc. Ah, houve um período nos anos 70 aí que se falava muito de robótica, etc., mas eu acho que houve um certo desânimo da indústria, mas isso voltou com força nos anos 90. Eu acho que o marco, pelo menos para nós, que não estávamos na época metidos no meio, aquele Deep Blue da IBM jogando contra o Kasparov e ganhando do Kasparov, aquilo foi um impacto para todo mundo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que quando você usa a Netflix e você abre a Netflix e olha, interessante, filmes para você. Aquilo é óbvio que vem por inteligência artificial. Quando eu abro meu Spotify e me vem uma sugestão que é uma música que, poxa, eu queria ouvir bastante. Quando eu abro a Spotify e percebo que, poxa, me sugeriram uma música que eu gosto muito e nem lembrava. Isso tem a ver com as minhas preferências, com inteligência artificial. Ou seja, esse é um conceito que vem. Mas para todo o grande público, né, para o público que antes era leigo na utilização da inteligência artificial, o grande boom de fato veio há 2 anos e mais propriamente no início do ano passado, de 23, com a popularização do ChatGPT, da OpenAI, GenAI. da GenAI, exato, da inteligência artificial generativa, em que 100 milhões de usuários aderiram em 2 meses. Isso é um número brutal que nem Facebook, ninguém conseguiu chegar até hoje. E que nós, mesmo estando dentro da Microsoft, não sabíamos é que a Microsoft já estava absolutamente sendo parceira da OpenAI nesse processo todo. Detendo aí uma fatia de investimento bastante significativo e trazendo para todas as soluções da Microsoft esse conceito de GenAI, que na Microsoft se criou uma marca que hoje todo mundo utiliza, né? Até outros players de mercado, que é o Copilot. Né? Então, esse pioneirismo fez com que a Microsoft, quase antes de todo mundo, pudesse colocar dentro de cada solução dela, seja, quando eu digo solução, seja software, seja device. Hoje você tem o Windows Hoje você tem um teclado, um device, né, um Surface com uma tecla de Copilot, se você quiser. O Windows, fluxos de negócio, fluxos de processo, tudo isso já com a inteligência artificial embebida. Então, eu acho que as duas grandes diferenças da Microsoft que a põem em vantagem, o pioneirismo, né, ter enxergado isso antes, e dois, rapidamente ter podido inserir o Copilot e a inteligência artificial no centro da conversa. Eu acho fascinante porque você, como tem longa data no Microsoft, eu também tenho, a gente já viu essa história se repetir algumas vezes, né? A Microsoft nem sempre entrou nas ondas melhor posicionado, né? E essa é uma onda que a Microsoft entrou bem Sim. posicionada. E você acredita, e o feedback que você tem ouvido dos seus clientes, de novo, gosto sempre de trazer esse ponto, porque são empresas gigantescas e que têm ali um poder de investimento muito alto, de pesquisa e desenvolvimento, e mesmo assim elas confiam ou esperam, né? Tem uma grande expectativa de um fabricante como a Microsoft de ser o fornecedor desse caminho, né? Esses caras, eles esperam de fato que vocês construam, tragam novidade, porque, como eu disse até no meu comentário anterior, tem empresas que são maiores do que a própria Microsoft, né? Mas eu acho que elas estão muito mais preocupadas em resolver os seus problemas internos do que olhar para fora. E a Microsoft tem essa característica de pesquisa e desenvolvimento muito forte na veia, né? E nessa especificamente ela conseguiu antecipar bastante em relação aos outros mercados, né? Você entende que os clientes também estão tendo essa mesma visão, ou seja, confiam na Microsoft para estar à frente, né, e começar a usar essa tecnologia de uma maneira assertiva nos negócios? Esse é um bom ponto, né? Olhando para a história, o teu statement é perfeito, né? E quando a gente olha para uma série de decisões que foram tomadas no passado, e por mais que eu admire o Steve Ballmer, que era o presidente, que era um super vendedor, espetacular, motivador, ele levou a Microsoft para outro nível de tamanho por causa das vendas, mas de fato a gente, na época, o que se fala é deixar passar o cavalo, né? A gente não montou no cavalo, né? Mas hoje sim, né? Hoje claramente saímos na frente, né? Entramos um pouco neste processo de desromper a transformação digital, né? O disruptive, né?
com inteligência artificial na frente dos demais e ter essa visão. E os clientes reconhecem isso, né? A Microsoft realizou uma pesquisa há pouquíssimo tempo, não me lembro exatamente o número, mas é uma maioria absoluta de empresas que quando se fala em AI ou em IA, se lembra a Microsoft. Qual é o seu top of mind player para IA? Microsoft. Mas era um número massivo, né, que supera mais de 50%. Então, isso nos faz estar numa posição diferenciada, não apenas para vender ou estar à frente dos nossos concorrentes. Eu acho que isso a Microsoft já passou desse ponto com o Satya em 2014, que acabou promovendo várias soluções da Microsoft quase como agnósticas, né? Então, hoje a Microsoft tem soluções que conectam-se com Salesforce nativamente, com SAP, Oracle fazendo parcerias enormes, Meta com outras parcerias, ou seja, não é este o ponto, mas de fato o ponto de prover para os nossos clientes inovação, né? O Satya em 2014, quando entrou como CEO, que foi o mesmo ano que eu entrei na Microsoft, então foram 2 marcos para a empresa, mas ele estabeleceu uma missão que é empoderar qualquer pessoa e qualquer empresa a atingir mais, a conquistar mais, né? Eu acho que ele tem cumprido isso à risca e esse é o grande foco da Microsoft hoje. Legal. Fazendo um pouquinho, aprofundando um pouco Claro. nesse cenário agora de Gen AI ou a própria IA, né? Eu acho que isso é muito importante. A IA, ela não saiu de cena, né? As IAs tradicionais, né? Que é aquelas mais segmentadas, né? Que faz só a Isso. detecção de imagem ou aquela que faz e assim por diante. Mas o Gen AI junta essas coisas e traz outros elementos, né? Mas eu tenho grande expectativa, né? E claro, vou usar seu conhecimento aqui para tentar explorar mais esse tema, mas como é que você vê, já que você está trabalhando com Power Platform, com Dynamics, olhando para o tema de experiência do cliente? Ok. Né? Como é que você tem visto essa indústria de finanças? Como é que elas têm usado essas tecnologias ou como é que a Microsoft está se posicionando, o que ela está propondo para essas indústrias para elas se transformar? Um dos objetivos e missões da BizApp, né, é justamente transformar a experiência do cliente e do nosso cliente. Né? Dar a ele, né, características e capacidades para que ele consiga efetivamente transformar a forma com que ele se relaciona com seus clientes e a gente faz isso através das plataformas da Microsoft. Mas, de novo, né, como você está à frente de clientes muito grandes, o que você pode trazer para a gente aí em termos de expectativa que esses caras têm, o que eles estão fazendo? Claro. Como é que você vê isso no setor financeiro? Ou seja, experiência do cliente e setor financeiro. Você sabe que o setor financeiro, eu acho que todo mundo que está acompanhando sabe, é um dos setores mais conservadores. Por um motivo lógico, eles trabalham com dinheiro. Então eles têm que tomar um cuidado Muito enorme grande, em relação à implementação de novas tecnologias, se isso de fato está regulamentado corretamente, porque as multas são altíssimas, se é seguro. Oxa, eu vou transitar um dado que pode ir para fora. Qual a proteção desse dado? Ele vai encriptado, não vai? Ou seja, existem uma série de restrições. E nós que participamos, desde lá atrás do início, entre aspas, da nuvem, da computação em nuvem, e lembramos de todos os desafios que era vender computação, cloud computing, para todas as empresas, quanto mais para governo e para finanças, eu fico impressionado. Eu estive em abril em Nova York, mediando uma mesa redonda em que estavam C-levels dos principais bancos do mundo, né? Dos Estados Unidos, mas do mundo também. E o que me impressionou contra tudo que eu já vi no passado sobre as resistências típicas dessa indústria é que todos os C-levels estavam assim, ávidos por testar alguma coisa. Ninguém afirmou, imediatamente eu preciso implementar isso para toda a companhia. Repito, eles são conservadores, mas eu nunca vi tanto excitement, né? Tanta vontade de implementar uma solução nova em alguma área de negócio e entender a potencialidade dela, por vários motivos, mas eu cito 3. Não ficar para trás, o medo de que, de repente, eu seja conservador, mas o meu concorrente não vai ser conservador. Eu preciso, de alguma maneira, desenvolver algo com isso. E 2, o que a IA pode entregar. Então, olhando para os aspectos clássicos das implementações que nós já temos, e por incrível que pareça, no mundo de hoje, de Gen AI, de abril para agosto, que são 4 meses,
São 4 anos, ou seja, muita coisa já aconteceu. Então a gente olha a IA impactando sobre 2 aspectos. Aspectos de custo, de otimização de processos, muito forte, ou seja, olhando para dentro das empresas para subir produtividade e eficiência do seu colaborador ou dos processos, e nos aspectos de receita, né? Se eu, de fato, otimizo aqui, eu consigo liberar mais tempo para que meu time trabalhe no principal, ou fornecer insights para que meu time possa, por exemplo, vender melhor. Então, nós estamos tendo, e aí, dentro dos clientes que eu tenho conversado e que os meus colegas em outras indústrias têm conversado, nós temos vários exemplos de impactos quase que imediatos. Por exemplo, tem uma companhia de insurance tech, né? Existem as fintechs e existe uma insurance tech nos Estados Unidos, existem 2, ela é uma das maiores, em que ela, em 4 semanas, desenhou o seu Copilot, né? Ou seja, a Microsoft tem, alinhando o conhecimento, Copilots para multifunções, Copilot para o M365, que é basicamente para o Teams, para o Outlook, etc. Tem para o CRM, para vendas, para Customer Service, mas existe uma solução chamada Copilot Studio, não quero ser muito técnico, mas ela é quase um canvas de Copilot, ela te permite desenhar o teu próprio Copilot. E o grande ponto para esta companhia era a conversão de vendas. Então, o futuro usuário, o futuro cara queria comprar o seguro, seja de casa, de carro, etc. Ele entrava e queria fazer uma simulação e a partir daquele momento o lead ia para dentro, o operador ia telefonar, ia conversar, ou o broker, né, que seria o corretor no Brasil, é que lá pode se vender direto, iria conversar com o cliente para chegar a um consenso, oferecer propostas e vender. Hoje não. Hoje, a partir do momento que a pessoa física que vai cotar um seguro começa a preencher os dados, imediatamente o Copilot entende, vai rapidamente proporcionando opções para ela, e se precisar uma conversa com um agente de verdade, um ser humano, essa conversa é totalmente guiada pelo Copilot na visão do agente. Então o agente também tem aqui, certo? Todo o pitch que ele tem que dar, entendendo tom de voz, entendendo se a análise de sentimento está ok, com mais elementos que normalmente ele faria. Poxa, filma para mim o seu carro, só para eu poder ser mais assertivo. Aí eu percebo que, embora seja um Ford Focus 1998, o carro é uma raridade, espetacular. Ou seja, é quase um carro chapa preta aqui no Brasil que você fala. Se bater vai ser caro, então segura um pouco maior, porque eu consigo detectar tudo isso. Mas o Copilot vai ajudando a detectar. Eles aumentaram a eficiência em produtividade em 25% e os primeiros dados, né? Isso é a implementação de abril, e aumentaram a conversão de vendas em 30% com isso, porque tem informação mais assertiva e agora eles estão construindo outros copilots para dentro e para fora também, chegando ao ponto, por exemplo, de você ter um banner, um website de propaganda, né? Sai da CNN, e a partir dali o próprio usuário ou o próprio pessoa física consegue interagir nesse banner sem precisar ir para outro canto, né? Então, assim, existe um mundo de possibilidades. Entendo então que acho que a primeira onda, vamos chamar assim, né? Acho que as pessoas pensam ou esperam, né, que tenham produtos totalmente inovadores, né? Eu acho que o primeiro caso de sucesso é otimizar os processos existentes, né? Ou seja, ele vai servir para que a gente melhore, você deu um número aí, né? Aumentar a taxa de conversão, melhorar o NPS, né? Reduzir o tempo de atendimento. Isso. Eu acho que um bom recado é esse, né, pessoal? A gente tentar otimizar o que a gente já tem dentro de casa usando essas ferramentas. E com uma diferença, Flávio, antigamente, não, lembra, a inteligência artificial já existia. Poderíamos fazer isso de uma outra maneira, correto? O machine learning, enfim, o Azure sempre foi embebido de inteligência artificial. Precisava de mais cientistas na sala. Precisava de mais profissionais, mais cientistas. Iria demorar 4 meses ou 6 meses e não 4 semanas. Né, com uma solução que é low code, ou seja, ou no code, ou não precisa de código, ou muito pouco código. Você clica, arrasta e monta seu Copilot. Né? Isso para dizer o mínimo, porque tem muito mais coisas acontecendo nesse momento. Essa revolução basicamente trouxe mais próximo do ser humano comum, né? Eu digo que ela democratizou. Eu tenho uma newsletter, se me permitir, Claro. chamada IA
para todos no LinkedIn. Vai que eu falo, vai tá na descrição. Tá bom, aqui. obrigado. Que é basicamente isso, em que eu falo, poxa, houve uma democratização e trouxe esse tema de, que eu entendia no passado como robótica, quando eu era moleque, para o nosso mundo do dia a dia. Né? Eu tenho uma irmã que é advogada, que só na preparação de procurações e de petições, isso ela faz em 2 minutos o que ela levaria 4 horas para fazer. Né? E não é porque ela manda o ChatGPT fazer de qualquer jeito, copia e cola, não. Ela vai tendo o seu estilo. Meu irmão com um Copilot que cria conteúdo, inclusive me ajuda, mesma história. Ou seja, realmente se conseguiu aproximar a tecnologia do cidadão comum. Uhum. E, de novo, né, olhando ainda para o setor financeiro, a gente falou um pouquinho da experiência do cliente, mas a Microsoft, como você até alinhou o conhecimento, a gente tem vários produtos que entregam GenAI de formas diferentes, com nomes diferentes, assim por diante. Então, a gente está falando, em termos de produtividade pessoal, a gente está falando dos copilots, que são os copilots principalmente do Microsoft 365. Correto. É aquele copilot que vai apoiar o cara a usar melhor o Excel, o Outlook e afins. Aí a gente tem aqueles copilots que ajudam em algum processo de negócio que a gente pode considerar que são os copilots que já estão embutidos, por exemplo, no Dynamics, que é o Copilot for Sales, o Copilot for Service, não só no Dynamics, mas também no Salesforce, né? A Microsoft entrega isso. E a gente tem os Copilots Custom, ou seja, ele vai fazer qualquer coisa, ele pode ser construído para entregar alguma coisa só para o Flávio, mas ele também pode ser construído para atender alguma demanda específica de negócio da companhia, que vai ser departamental, ou vai ser organizacional, ou vai ser para um público externo, né, cliente, parceiro e assim por diante. Então a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem essas 3 linhas de pensamento que hoje um CIO, um CEO poderia observar que ele tem como opções, né? Qual que é as 2 primeiras eu acho que elas são mais comoditizadas, né? Ou seja, é basicamente comprar, treinar e usar, mas não é tão simples assim. Não. Né? Existe um processo, né? Como é que você está vendo esse processo nessas 3 frentes, vamos dizer assim? As empresas estão indo direto para o custom, porque eles precisam resolver, querem inovar, querem disruptar e querem mostrar para o mercado que eles estão com uma tecnologia nova, ou eles estão olhando assim, não, eu quero primeiro ganhar a experiência interna, quero melhorar minha produtividade interna. Como é que você tem visto isso aí? Ótima pergunta. Você segmentou em 3 partes, né? Eu acho que a segmentação está correta. Assistente pessoal, para aumentar a nossa produtividade do dia a dia. Então, eu acho que esse é o primeiro caminho, assim. As empresas estão, de fato, adotando porque é mais fácil. Eu acho que o domínio da Microsoft dentro do ambiente de produtividade é enorme, né? Das aplicações de trabalho moderno, né? Como Teams, Outlook, etc. E o pacote Office é gigante. Né? Então, foi muito mais fácil começar por aí. Então, as empresas têm adotado, até porque já está disponível para elas uma certa versão, a utilização do Copilot para o seu trabalho, para os seus colaboradores. Então, tanto como um assistente de e-mail para facilitar a resposta e a velocidade e a assertividade das respostas de e-mail, como transcrição de Teams. Imagine que nós estivéssemos aqui em uma chamada com outras pessoas e eu possa ter não somente a transcrição da nossa conversa, a gravação, mas também todos os insights que foram gerados e todas as tarefas derivadas dessa. Quais são os próximos passos dessa conversa? Né? Eu teria tudo isso amarrado, só clico, copio, colo, clico, quero mandar um e-mail e pronto. Então, isso é produtividade pessoal. Eu acho que o mercado está olhando muito para isso. Sobre os itens 2 e 3, o que você chamou de produtos, né, comoditizados, ou seja, a Microsoft ela desenhou alguns templates de Copilot, já pré-prontos. Então, Copilot for Sales, ou Copilot para vendas, é um Copilot focado em conectar o mundo do CRM, ou seja, dos softwares de Salesforce Automation, de Customer Services, com o mundo da produtividade, Teams, Outlook, Office, de modo que eu consiga tomar vantagem, estando numa tela do Teams, conseguir, por exemplo, atualizar os meus dados do Dynamics, atualizar os meus dados do Salesforce, atualizar os meus dados do ServiceNow, por exemplo. Ok? Fazendo com que eu não precise fazer switches de tela, fazendo com que eu não precise copiar e colar, fazendo que sequer eu precise, de repente, reproduzir a essência daquele e-mail que o cliente me mandou solicitando uma proposta para dentro do meu CRM. Eu já tenho isso lá, com um clique, e vice-versa. E se eu estou dentro do CRM, eu consigo fazer igual.
Isso é um grande, em inglês a palavra é enabler, mas isso é um grande desbloqueador para o vendedor. Eu sou vendedor por essência. E nos meus tempos, antes de trabalhar com tecnologia, eu odiava atualizar o CRM. E todos os vendedores não veem isso, exceto os champs, não veem isso com bons olhos. Ou seja, a gente conseguiu tirar 75% do trabalho deles. Isso vale para os agentes de call center, para serviço ao cliente ou de field service, o cara da net que vai resolver, tratar sua TV a cabo, ou seja, ele já consegue automaticamente já popular todos os dados que ele tem trabalhado direto na solução, sem precisar ficar digitando, escrevendo, né? Então esse é um grande ganho. Fora isso, você citou processo, ainda em soluções templatizadas da Microsoft, né? Já feito como um pacote. Aí tem muita coisa inovadora. Nós estamos falando, por exemplo, de um Copilot Automate. O que seria isso? Eu consigo basicamente olhar para um fluxo de processo. Então, o Copilot consegue olhar a tela que você está. Então, se você desenha um processo da maneira que você quiser, na solução que você quiser, e eu consigo reproduzir aquele flow, aquele processo em código efetivo, inclusive criando, se eu quiser, o front-end em Power Apps. Isso é disruptivo. Um novo nome disso é Copilot Recording, né? Ele consegue executar isso. O que vem por aí em termos de front-end mesmo dessas aplicações de negócio, eu digo isso pela Microsoft, mas todas irão para esse caminho de alguma maneira, é ter um landing page de qualquer solução de negócio, de um CRM, de um RP, personalizada, generativa e focada em processos. O que eu quero dizer com isso? As novas soluções vão estar de acordo com o meu uso, Emerson. Então, a mesma home do CRM que o Flávio vai acessar é completamente diferente da minha, na disposição dos elementos, que nós chamamos de cards, que é um novo conceito, toda generativa, ou seja, com sugestões para mim, com prompts, que a gente chama, que são os comandos, né, para o Copilot já pré-prontos, e com a possibilidade de eu filtrar qualquer informação e buscar com linguagem natural. Não preciso acessar os dados do banco XPTO-SA, porque se eu não põe SA hoje, ele vai buscar o banco XPTO, 7.000 contas, eu vou ter que... Poxa, qual é o ID da conta que eu preciso? Eu, como vendedor, já vou perder 15 minutos aí, vou ficar bravo pra caramba. Não, eu quero buscar a conta do banco tal, No e ele vai contexto, né? trazer no contexto X, que é a oportunidade que eu tenho, ele já vai trazer certinho a conta que você tem. E mais isso. Por quê? Porque eu preciso gerar uma proposta e uma aprovação de desconto. Só o fato de ler essa frase, ele vai popar os dois processos na tela para você, por exemplo, para que você já possa acionar um desses processos. Ou pode fazer automaticamente. Depende das configurações, né? Então, isso nós estamos falando de produtos que a Microsoft já tem pré-desenhados, que vão estar disponíveis para todos que queiram fazer a subscrição do produto, etc. É um produto as a service, né? Mas o que tem ganhado, talvez, a maior tração é a história do customizado, a história do faça seu próprio Copilot. Por quê? Porque você utiliza toda o engine do Azure OpenAI que está por trás, ou seja, né, do grande modelo de linguagem, mais o Azure com toda a infra de segurança, etc., e traz para o seu contexto. Quer dizer, associado a isso, você tem um componente que se chama Microsoft Graph, que vai fazer esse meio campo, mas traz para o contexto que você, assim, definir. Eu vou te dar um exemplo de um caso real. Um Copilot para vistoriadores de edificações, de agências bancárias. Então, existe uma equipe, né? Bancos aqui, por exemplo, no Brasil, escolhe Itaú, Bradesco, o que quiser. Eles, não é o caso deles, é lá nos Estados Unidos, mas eles têm os caras que ficam vistoriando se a instalação tá ok, que é compliance, segurança do trabalho, né? Se tem teto, Sim, eles têm corrimão, muito se o piso tá patrimônio, né? ok, o patrimônio, né? Na verdade é asset management, né? Para real estate, né? Então eles checam isso e, na verdade, eles simplesmente entram e vão fazendo perguntas para o Copilot. Estou aqui fazendo e pode ser por áudio, tá? Fazendo a vistoria no edifício da Avenida Rebouças, Agência Rebouças 378. Puf! O Copilot começa a guiar ele naquilo que ele tem que fazer. Faça isso, faça aquilo outro. Já vai saber a história, o ciclo da última visita ou da última fiscalização que foi feita. Então, esse item não é necessário, porque a vistoria disso é 1 ano, não são 6 meses. Né? Então, você não precisa passar por isso.
No processo profissional, o cara tinha uma folha, eu tinha um Excel, eu tinha um SharePoint, ia fazendo tique. E olhar essa luminária aqui que vocês não podem ver que está na nossa frente, que só precisa ser revista a cada ano, mas ele ia olhar, porque estava lá, enfim. Imagine o volume de horas. Dando um exemplo claro, nós da Microsoft, até agora, o último número que nós temos são 7 horas por mês economizadas com a utilização de Copilot. 7 horas por funcionário. 160 mil funcionários, multiplica isso, faz a conta por ano. É um volume bárbaro. Ou seja, você pode desenhar o seu Copilot para várias aplicações de negócio com o contexto que assim você desejar. Queria até fazer um parênteses no que você falou agora. Por favor. Né? A gente fez um estudo recente para uma empresa que está avaliando o Copilot. Ela é uma empresa de serviços, ela vende tecnologia e ela tem uma área comercial relativamente grande, acho que uns 200 funcionários que usam Salesforce hoje. Ok. Mas usam como ferramenta de produtividade pessoal também o Office. Então a gente está fazendo uma análise de qual é o impacto da utilização do Copilot for Sales. Que bom. Né? Então, como é que o Copilot for Sales integrado com o Salesforce, integrado com as ferramentas Office, poderia trazer de produtividade. Mas não só isso. Né? Essa é uma licença que aqui no Brasil, né, você vive em dólar, a gente vive em real, então a gente tem uma conversão sempre a se fazer. A primeira instância parece caro. Então, o Copilot for Sales, né, que inclui a integração com o CRM mais as ferramentas Office, hoje, né, estamos aqui em 2024, ele custa $50 por mês por usuário. Né? Se faz uma conta de cabeça, né, arredonda para R$250 por mês. Né? Essa conta que você fez, né, a gente fez ela ao contrário. Então, quanto que a gente precisaria para um funcionário de nível médio, numa área comercial, que seria um inside sales, alguma coisa nesse tipo. Então, um cara que tem um custo total, pensando na CLT inteira, de R$10 mil. Ele tem um custo total por mês de R$10 mil. Para esse cara, se a gente economizar 5 horas por mês, a gente já... Para ser mais exato, são 4 horas e 27 minutos. Se a gente economizar 4 horas e 27 minutos desse cara, ele já pagou a licença dele. Né? E é um cara que está direcionado a atividades muito repetitivas. Então, é um cara que tem que fazer muitas ligações no dia. É um cara que geralmente, né, o inside sales, né? Então, ele tem que fazer muitas preparações de reunião antes de entrar numa reunião. Ele é um cara que tem que fazer muita cotação. E são áreas onde os copilots já estão prontos para ajudá-lo e a gente, num cara que tem 168 horas por mês, a gente economizar 4 horas e meia, é muito factível. Então, essa é uma conta que eu acho que a gente tem que fazer, né? Porque o direcionamento desses investimentos está totalmente ligado a isso. Quanto efetivamente a gente vai economizar. Agora, coloca na conta da Microsoft, né? 7 horas por mês, uns $10 mil, né? 165 mil funcionários. Exatamente. Então, vamos pegar um salário de $10 mil, vai? Um salário médio, eu acredito que seja nos Estados Unidos. Então, vezes, só que o preço da licença continua sendo $50. Sim, né? sim. Então, é brutal, né? É brutal. E é muito pertinente essa tua fala, e ela pode ser vista por 2 ângulos. Eu vou contar o que a gente viu ano passado, o que a gente está vendo hoje. Exatamente utilizando o teu exemplo para o mundo de vendas, mas uma venda um pouco mais operacional. Acreditava-se lá atrás, e quando fazíamos esses cálculos, a Microsoft ela tem uma área chamada de Business Value Engineers. A gente faz acesso, né, de informação de dados, até do relatório contábil, do balanço, das operações, para justamente ajudar o cliente a provar que adquirir a licença a R$250 vale a pena. Né? Porque a gente não quer também que vender e que a adoção seja não relevante, porque não vai renovar as licenças, para a gente não vai ser legal, a gente não vai fornecer valor para o cliente, enfim, exatamente. Mas o nosso início de cálculo, e até o viés que o cliente nos passava, era com a inteligência artificial, com o Copilot, uma excitação assim de que, poxa, se eu tenho 100 vendedores numa linha de call center operacional, possivelmente eu não vou precisar mais dos 100, eu vou poder economizar fazendo esse cálculo que você acabou de me dizer, 4 horas e 26 ou 7 horas no nosso caso, eu não preciso mais ter 100, eu consigo ter 85. E 15 vendedores a menos, vezes R$10 mil, vezes 12, dá um valor X. O que é verdade, o que é justo. É algo que a gente tem que se preocupar do ponto de vista de como... E a gente acha que vai falar isso um pouco, eu gostaria de falar como que a gente vai falar do futuro do trabalho, isso é um fato.
Mas o que a gente percebeu é que um ano depois, nessa mesa redonda que eu te comentei de Nova York, com os C-levels aí de banco, o que a gente percebeu é que, sobretudo nas áreas de venda, com CMOs, com CROs, em que eles estão pensando de maneira diferente. Se eu tenho 100 vendedores e eu poderia reduzir por 92, mediante essas horas economizadas em termos de produtividade, que o Copilot faz esse trabalho, poxa vida, para que eu vou reduzir de 100 para 85 se eu estou tirando um pouco da carga de trabalho deles, nesse caso muito da carga operacional de trabalho, e por que então eu não posso manter o 100, mas aumentar em 20% a cota deles o ano que vem? Porque eu estou dando ferramenta de produtividade para ele, então ele pode de fato se preocupar mais com o cliente e menos em mandar e-mail, menos em atualizar o CRM, menos em definir e apertar várias vezes o botão para um fluxo de aprovação de desconto de proposta, né? Então o que se olha é, poxa, eu posso realmente economizar, fato, mas eu posso levar mais além em minha empresa. E isso entra no nosso objetivo de como de fato a IA pode destravar os nossos negócios e aumentar toda a cadeia econômica, que é o grande foco, ainda mais se olhar para os Estados Unidos, isso já é um grande desafio, e para o Brasil, que é um país, um grande país, um país economicamente forte, mas que ainda temos nossos vários desafios, sobretudo na educação, né? Isso é algo que nos preocupa muito e é, para mim, uma missão de vida, inclusive. Legal, bacana. Só ainda complementando e a gente Claro. entra nesse tema, né? A gente tem uma demo, né? Que explora exatamente o pré, durante e o pós. Desculpe. O pré, o antes, o pré, o durante e o pós de engajamento de uma pessoa de relacionamento, de uma pessoa de vendas. Ok. E como é que o Copilot te ajuda nessas 3 etapas. Perfeito. Né? Se isso bem treinado, bem utilizado, a gente tem 2 tipos de ganho, né, como você trouxe. O ganho de economia de tempo. Então, na teoria, eu preciso de menos vendedores. Essa é uma perspectiva de economia. Mas a gente tem a perspectiva de aumento de receita também. Exato. Né? Quanto que esse mesmo vendedor vai conseguir vender mais. Ou se ele tem mais tempo, ele consegue falar mais com mais pessoas, ele tem mais tempo vendável, né? O tempo de venda que a gente chama, que é o tempo que você de fato está falando com o cliente e não preenchendo formulários. Né? Por isso eu acredito até que as ferramentas, as antigas CRMs, né, que a gente usa hoje, eles estão passando e vão passar por uma transformação, que eles vão ser mais captadores de sinais, né, e de informações que estão sendo geradas durante esses canais pré-existentes. Então, que nem aqui agora a gente está falando, né, poderia ser gravado, já transcrito, gerado em sites e abastecido. Totalmente. E o CRM ele vai ser o grande orquestrador dessas coisas, né? Para isso gerar valor. E a Microsoft tem uma análise que a gente usa, que é o TEI, né? Total Economic Impact, que ele olha para essas duas vertentes. Quanto que eu economizo de dinheiro e quanto que eu consigo impactar a minha operação positivamente, trazendo mais receita. E é bem interessante essa análise também. Mas pelo fato que ainda existem, principalmente algumas indústrias que estão muito associadas à redução de Perfeito. custo, né? Muito provavelmente elas estão olhando para a primeira hipótese, né? Como é que eu consigo diminuir o meu principal custo hoje, que é o meu custo de mão de obra? Não, brilhante, eu ia colocar isso. Isso vai de acordo com a indústria. Exato. Existem cenários em que se olha os dois componentes ao mesmo tempo. Pensa no banco. O que o banco fabrica? Dinheiro. Tá certo? Uhum. Então ele tem de fato as duas vertentes. Como eu aumento a produtividade do meu funcionário para ele poder fazer mais negócios, imagina um banco, a gente chama de commercial bank, que é um B2B, ou wealth management, que é para grandes investidores, né? O foco, se eu libero um executivo de um banco desse de vendas que ganha bem, para não precisar fazer essas tarefas operacionais, ele certamente vai ter mais tempo a se dedicar e aumentar a receita do banco, captação de investimentos para o banco. Por outro lado, o banco precisa de uma cadeia operacional gigante. Você deu o exemplo lá atrás, quando uma empresa de cartões tinha mais desenvolvedores que a própria Microsoft. E é um fato, ou seja, ele precisa, como que ele consegue otimizar toda essa cadeia de operação para aumentar a margem de lucro dele. Porém, tem outras operações, como essas empresas de call center, grandes corporações de call center, que é basicamente a receita já está definida, ela não vai ganhar mais que aquilo que os contratos já definiram, exceto alguns contratos que podem ter variáveis de venda. Né? Mas imagine que seja atendimento ao cliente. É aquilo.
são 1.000 posições a X reais, X mil reais por posição. Ponto. Qual que é o trabalho dela? Otimizar, reduzir custo. E não há o que fazer. Então, aí, nesse ponto, o foco dela. Então, varia de acordo, de fato, com a indústria. Uma empresa de seguros tem as duas vertentes, mas ela está olhando bastante em vender, porque na medida em que ela consegue subir muito a escala de vendas, a curva acentua se ela tem um custo menor e aumenta a chance de ela ter uma margem. Então, isso varia de indústria para indústria. O que é legal, você comentou sobre o estudo de impacto econômico da Microsoft, e eu comentei sobre o Business Value Engineers, né? Os engenheiros, os assessments de business value, é que a gente olha para esses lados, né? A gente consegue ter já um benchmark tão forte disso, do que já foi realizado pelas empresas, e também aquilo que a gente faz, o business plan para elas, que isso nos permite para cada empresa a gente analisar. Então, você como parceiro, grande parceiro que tem essa parceria com a Microsoft, a gente olha para esse aspecto, o cliente, se precisar também, poxa, eu sou da indústria de manufatura, mas de manufatura leve, porque eu fabrico, não sei, cosméticos, né? Qual seria o impacto para a minha linha de produção de Copilot? Qual seria o impacto para os meus vendedores, né? A gente consegue auxiliar nesse aspecto e definir qual que é a melhor linha, né? É, de fato, olhar para o ganho de produtividade, incremento de receita, ou para a redução de custo, ou vamos olhar para as duas vertentes, porque é muito fácil, entre aspas, depois provar o valor que o Copilot tem para poder ser adquirido. Sim. Você comentou de um tema, né, que eu queria trazer agora à tona, que é justamente esse impacto que a gente vai ter na força de trabalho, né? O Sam Altman, que é o CEO do OpenAI, acho que o Elon Musk também já comentou sobre isso, né? E eles falam que no futuro, não se sabe quando, eles vão defender Renda mínima. uma Bolsa Família universal, Isso. porque não vai ter emprego para todo mundo, né? E o grande motivador disso será a inteligência artificial, porque aquelas tarefas mais simples e mais básicas, a inteligência artificial vai conseguir fazer com certa facilidade. Nos nossos projetos, a gente acaba vendo um pouco isso, porque, queira ou não, o GenAI, ele, em alguns certos cenários de atendimento, né, alguns processos, de fato, ele consegue otimizar. E antes, um ser humano passava a... Antes o ser humano fazia aquilo, agora o ser humano é o segundo nível, né? Isso. Isso vai escalando, em algum momento vai precisar só do terceiro ou quarto nível, né? A gente não vai precisar mais de tanto ser humano. Como é que você tem visto isso? Como é que você tem visto as indústrias ou até a própria Microsoft? Como é que você pessoalmente está encarando esse desafio que a gente vai ter nas próximas décadas, acredito? Eu comentei em algum momento da nossa conversa sobre uma missão de como tentar minimizar esse impacto. Poxa, eu não sou Sam Altman, não sou o Elon Musk. Esses caras são extremamente, por mais que a gente possa ter diferenças de pensamento, de filosofia, de A ou B, esses caras, de fato, mudaram, né, o curso da história de alguma maneira. Então, eles possivelmente têm um pouco mais de experiência e de skills para afirmar o que eles estão afirmando. Por outro lado, olhando para os nossos clientes, olhando, por exemplo, para esse statement que eu acabei de fazer, né? Você olhava muito em retirar vendedores para reduzir o custo e vender o mesmo. E agora você fala, não, eu mantenho os vendedores e vendo mais, né? Então isso me dá um pouco de esperança. Porém, isso é uma discussão muito filosófica. Os pontos principais para mim são que eu consigo, de fato, analisar dependendo da indústria, dependendo do tipo de ocupação e dependendo, inclusive, da geografia, porque a educação conta de uma maneira muito forte. A gente está no Brasil, vamos olhar para o Brasil. Infelizmente, a gente tem ainda um déficit de pessoas preparadas, não só para a tecnologia, estou dizendo para o mercado de trabalho enorme, qualificadas, porque quando a gente fala IA, a gente fala também não só dos criadores, né? Logo, de novo, você vem na cabeça dos cientistas de esquece isso, né? Existe algo que eu recomendo para todo mundo e toco muito isso na newsletter do LinkedIn, que é Prompt Engineer, ou engenheiro de prompt, engenheiro de comando. Os auxiliares administrativos de hoje podem amanhã ser pessoas que saibam perguntar para o Copilot, que saibam perguntar para o ChatGPT ou whatever, o que fazer, que tipo de informação tomar para sempre auxiliar o seu negócio, né? Isso vai ser uma grande diferença. Mas para isso há que se enfrentar de frente, se enfrentar de frente é engraçado, mas há que se encarar de frente
que temos problemas estruturais muito sérios. Então, as atividades repetidas, agentes de call center, isso de fato tende a passar por um impacto um pouco mais significativo do que talvez os engenheiros, do que talvez os médicos, evidente, que talvez até os vendedores, que foi o exemplo que eu utilizei. Ou seja, tudo aquilo que são tarefas repetitivas e que podem ser operacionais e que, se você pensar, podem sim, faz sentido ser substituído ou por um robô ou por um processo, elas tendem a estar em risco. Então, nós tivemos a semana anterior uma primeira tentativa de Plano Nacional de Inteligência Artificial aqui no Brasil, lançado pelo governo federal, em que tocou em alguns pontos que eu acho que já é um avanço, né? O, o, o feito é melhor que o não feito, né? Tá longe de ser perfeito. Mas que é isso? Como que a gente pode, de fato, olhar e capacitar exatamente esses grupos que têm a possibilidade de serem impactados para que eles possam ser, pelo menos, usuários de inteligência artificial e se destacar. Mas é um desafio muito grande, né? Tem um lado bom, que a inteligência artificial antes era restrita, era elitizada, aquele grupo de engenheiros, cientistas de dados. Eu mesmo participo de vários grupos assim, e ainda vejo a resistência deles até com certo elitismo. Não, mas isso não é inteligência artificial, veja bem. Né? Calma, ela é sim, ela desceu para um nível do profissional comum como nós, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo desafios de escrita, por exemplo, né? Muito pesados ainda no Brasil, para não dizer outra coisa que eu ia falar, que eu acho que a gente Compreensão de tem, texto, né? acho que a gente tem que passar por isso, e países que ainda não são tão desenvolvidos nos critérios de educação vão ter um problema maior que outros. Tem um amigo chamado Fernando Barra, que ele tem um programa na Nova FM, tem um livro, que eu acho que era Meu Emprego Sumiu, algo assim, que já é de um tempo atrás, em que ele já falava sobre isso, né, sobre a disrupção, a digitalização de uma série de trabalhos e o impacto que isso podia ter e o preparo que você precisa ter para isso. Estou falando do lugar comum aqui, acho que todo mundo fala a mesma coisa, mas é de fato algo a se pensar. Não é só, uhul, que legal, não, vai empoderar, claro que vai empoderar. Mas quem, como e como que você vai saber conduzir esse processo? Imagine impactos na previdência social. Se você tem uma cadeia inteira, não é agora, mas em 8 anos, em 10 anos que deixa de existir, e se você não consegue repor esses empregos, essas posições na mesma velocidade. Você trabalha com tecnologia, eu trabalho com tecnologia. No mercado do Brasil, se não me engano, são 4 mil posições em aberto. Nos Estados Unidos são 4 milhões que não consegue repor. A China está voando e fazendo um trabalho excepcional, né? Se você for olhar o número de patentes registradas, a China, eu não me lembro ao certo número, mas é algo como 15 vezes mais que os Estados Unidos e, obviamente, como 300 vezes mais que o Brasil. Porque, ok, eles têm massa crítica, tem muita gente, Não, mas eles estão extremamente focados nisso. Então, assim, eu tenho 54 anos de idade e ouso falar. Educação, educação, educação. Eu acho que a gente tem que olhar isso cada vez mais com carinho, porque, sim, inicialmente teremos consequências negativas, mas também teremos muitas consequências positivas. Né? Imagine isso para a saúde. Né? Não vou deixar de tirar no emprego aqui, mas eu tenho a chance, de repente, de salvar uma vida por isso, né? Ou de abreviar e acelerar o descobrimento de uma vacina, de um medicamento. Isso é fantástico. Não, isso é brutal. Pensa no próprio sistema judiciário brasileiro, que é um caos, né? E ele pode ser otimizado. O Bizep é especialista, né, em legal e essa parte se conhece bem. Exatamente, mais para o cenário consultivo, né? Menos contencioso que é o cenário judiciário. Mas sim, o próprio ministro está executando algumas POCs, né, com a Microsoft, inclusive. Perfeito. Mas eu acho que, de fato, né, esses onde a gente tem um volume muito grande que impactam a população, a gente vai ter ganhos excepcionais e na saúde mais ainda, né? Você comentou uma coisa que para mim faz muito sentido, que tem o determinado pensamento. Não vou precisar saber mais de nada. A inteligência está aí, o GenAI está aí, é só ir lá e está lá o resultado. Não preciso mais fazer faculdade, nada disso, né? E eu acho que esse é um ponto ruim, né, dessa interpretação ruim da inteligência artificial, porque teve um cara que fez um comentário esses dias, não vou conseguir dar os créditos aqui que eu não me lembro, mas ele falou, cara, o GenAI é como o uso de uma calculadora. Ele falou, se você não souber os elementos básicos da
aritmética, você não vai conseguir usar bem uma calculadora. Você vai colocar o menos com mais com menos, vai sair um resultado errado. E você não vai ter nem como questionar aquele resultado. Isso mesmo. Né? E é o mesmo cenário que se aplica para o GenAI. Se você fizer uma pergunta totalmente horrível, ele vai pegar de uma fonte ruim, ele vai pegar de uma estrutura antiga, vai te dar uma resposta e para você vai estar tudo bem. Então você ainda vai precisar de um senso crítico para você falar, opa, peraí, acho que eu fiz a pergunta errada. Claro. Preciso perguntar melhor. E aí é onde entra o cenário do cara que sabe perguntar muito bem, engenharia de prompt, como você falou, que está no nosso nível. Então, ainda no mercado, a gente vai precisar de pessoas que entendam muito bem sobre determinados assuntos. E além disso, que conheçam... Exatamente. Mas eu falei de um lado, né, mais negativo, talvez, do que está acontecendo no Brasil, mas eu preciso, acho que, falar de um lado muito positivo. Então, eu faço parte de alguns grupos, algumas associações, uma delas chama-se AI Brasil, que eu, inclusive, acho que já te apresentei. E é impressionante um grupo que foi de profissionais ligados à inteligência artificial e tecnologia, ou empreendedores que veem a inteligência artificial uma oportunidade de melhorar o seu negócio, melhorar receita, faturamento, empregados, etc., em janeiro e que já está reunindo milhares de pessoas e com uma série de eventos. E quando você olha a dinâmica do grupo e os casos apresentados, você fala, poxa, como o brasileiro tem uma vocação empreendedora impressionante, porque nem nos Estados Unidos eu vejo essa fomentação, essa alegria, e isso tem me feito ir para o Vale do Silício algumas vezes. Minha filha mora próximo ali, isso me facilita um pouco. Tive contato com o pessoal do consulado brasileiro que fica no Vale do Silício, e é impressionante o que se fomenta de oportunidades para empreendedores brasileiros no contexto da inteligência artificial. Sendo ela o core, ok, vou desenvolver um produto de inteligência artificial. Bacana. Ou seja, por exemplo, eu conversei com um rapaz que tem um CRM para contractors. O que seria isso? São os mestres de obra, aquela empresa que você contrata para fazer a reforma da sua casa ou uma construção. Né? E ele enxergou na inteligência artificial uma oportunidade de como gerenciar melhor o negócio dele. Né? E assim, inúmeras outras possibilidades. Mas eu acho que a minha mensagem final seria: bacana tudo isso que está acontecendo, temos que olhar também com responsabilidade. A excitação é grande, eu mesmo sou um emocionado com isso, mas desconfie de quem fala, não, é assim que funciona, é desta maneira, porque a gente está no início da festa. Quando eu falei de 1940, falei de Alan Turing, aquilo foi a época pré-histórica, digamos assim, né? E estava muito elitizado junto aos cientistas. Agora a gente está falando efetivamente de eu, você, todo mundo utilizar, e a gente está no início da festa. Então, acho que a gente tem que procurar estar ligado, ler, entender, emitir opinião, mas sempre estar aberto a outras opiniões, porque tudo tem seu lado bom e ruim, mas é inexorável. Isso mudou, isso vai acontecer, não adianta resistir. Né? Não podem demitir os cobradores de ônibus, isso vai acontecer. Tem cartão bilhete único. Não pode, o coitado da Olivetti, hoje eu vou em Veneza, está lá só uma lojinha da Olivetti que virou uma retrô. As coisas mudam, né? A gente tem que aceitar isso, mas com responsabilidade e torcer para que a gente tenha líderes que enxerguem isso. Muito bom. Pim, acho que finalizamos então. Acho que a gente já está com uma conversa aqui bastante interessante, assim, dá para a gente tocar aqui por mais algumas horas. Né? Se fosse mais tarde, a gente tomar uma cerveja aqui. Então, cara, eu queria agradecer demais você ter vindo aqui hoje, conversado comigo aqui, com o público do BizApp Talks. Acho que você enriqueceu bastante e trouxe... acho que tentei aqui explorar bastante os temas que você vê lá fora, porque, de novo, são mercados diferentes e é importante a gente enriquecer aqui as conversas com o mercado interno. Acho que, principalmente para a finança, a experiência do cliente foi ótimo. E, principalmente, a sua visão sobre IA, né, essa questão de responsabilidade, foi muito bacana o conteúdo aqui hoje. Então, queria agradecer novamente você ter vindo aqui, aproveitar que você está aqui no Brasil e poder participar com a gente. Deixo aberto aqui a câmera, se quiser dar um último adeus aí, um último tchau, vamos passar uma mensagem, a câmera é sua aí. Não, obrigado Flávio, mais uma vez, e time BizApp pelo convite, obrigado a todos aí que estão acompanhando. Eu acho que a mensagem final é assim: estudem, não deixem de
prestar atenção no que a inteligência artificial pode de fato contribuir, estar bem atento naquilo que pode ser uma hype, né? E tomar decisões de negócio que de fato fazem sentido, né? A IA, ela não é o core do seu negócio, ela tem que ser um estimulador do seu negócio, trazer um benefício para ele, né? Então, tomem esse cuidado. Agora, é disruptivo, você precisa ter, você precisa implementar, vai te beneficiar muito no negócio, isso não há dúvida nenhuma. Então, fique ligado, fique esperto e tome proveito disso. Boa. Bom, eu queria agradecer então todo mundo que esteve com a gente hoje aqui no BizApp Talks, nessa conversa aqui com o Emerson. Se inscreva aqui no nosso canal, no YouTube, no Spotify. E, mais uma vez, agradecer a presença aqui no BizApp Talks. Obrigado.